praticamente todos os estivadores durante o Império ou eram escravos africanos, geralmente chamados escravos de ganho, quer dizer, aqueles escravos que não trabalhavam sob a supervisão do dono, mas apenas eram obrigados a dar ao dono todos os dias ou todas as semanas uma determinada importância em dinheiro, como também de negros libertos. Então eles realmente controlavam, digamos assim, a vida social do Porto do Rio de Janeiro. Os baianos, os pernambucanos, mas basicamente os baianos, né? Essa migração mesmo, que passa pelo Cais do Porto, pelo Trapiche, pela Pedra do Sal, é de baianos. E, obviamente, o Porto oferecia algum trabalho também. Talvez a maior parte dos empregados fossem empregados do Porto. Houve uma espécie de grande soma das numerosas Áfricas que se efetuou no Brasil. As numerosas Áfricas que se desconheciam entre si vão se conhecer no Brasil. Então aqui se processou não só um grande caldeamento, uma grande mistura entre etnias inteiramente distintas, como eram as europeias, as africanas e as asiáticas, mas também entre grupos europeus e entre grupos africanos. E a pequena África, eu creio que é um bom exemplo de como se fez esse caldeamento, como se fez essa grande mistura, esse grande matrimônio poligâmico e poliândrico que se verificou nas culturas no Rio de Janeiro. Isso tudo se forja entre o fim do século XIX e o princípio do século XX, num prazo de tempo relativamente curto. Se você pensar que uma cultura na Europa leva séculos para surgir, a cidade nova, a pequena África, ela se consolida em 50 anos, o que foi algo excepcional, haja vista as diversas origens ricas de onde esse povo veio. A cidade do Rio de Janeiro, até o governo Rodrigues Alves, até a prefeitura de Pereira Passos, foi prefeito dele, era uma cidade tipicamente colonial. Isso quer dizer o quê? Suja, muito suja, sujeita a epidemias anuais. Do ponto de vista moral das elites, que já estava se expandindo para morar na Glória, Flamengo, Botafogo, era o horror, aquele centro do Rio. Era para esconder dos estrangeiros, o que era impossível porque quem desembarcasse tinha que passar por ali. Então, por essas razões, é que o Pereira Passos concebeu a modernização do Rio, abrindo a Rodrigues Alves primeiro, né? Depois a Avenida Central e a Beira-Mar. A abertura dessas avenidas destrói a cidade colonial, né? Para orgulho das elites, dos ricaços, do governo. E para onde vai essa gente? Bom, eles vão para a Cidade Nova, que é chamada de Cidade Nova exatamente por isso, que é vizinha da pequena África. Vão para os morros, o Morro da Providência, o Morro da Mangueira, que era o Morro do Telégrafo, e para o subúrbio. Conforme as linhas de bonde vão chegando no subúrbio, vão se formando comunidades de moradores, bairros nos pontos das linhas de bonde, né? Enfim, a reforma Pereira Passos foi isso, ela acabou, foi como uma bomba lançada no centro do Rio. O Pereira Passos foi o maior inimigo de cultura afro, né? Não que ele fosse um ignorante, ele era um homem da sua época. Naquela época, a cultura africana não era considerada cultura, né? Ainda hoje você tem pensadores que raciocinam assim, você imagina há 100 anos atrás. Agora, o interessante, ele procurou apagar a memória negra ali ao máximo, mas ele foi um fator, ele acabou se tornando um fator de consolidação daquela área. E é interessante que o Pereira Passos, mesmo sendo quem era, ele teve uma certa sensibilidade e ele viu que mexer aquilo ali era um vespeiro. Então ele não tocou naquela área. Então ele deixou o Morro da Conceição intacto, ele deixou o Morro da Providência intacto, ele não mexeu ali, deixou bom.
eles estão criando casa, então vamos deixá-los ali, eles são úteis, afinal de contas estamos ampliando o porto, vamos precisar de mão de obra para trabalhar ali e tudo mais, não sei o que, não existiam containers, então todo mundo tinha que carregar o saco nas costas, então vai ser muito necessário essa população, vamos deixar eles ali. Então, por enquanto vamos deixá-los ali. E foi o que aconteceu. Então essa parte da pequena África sobreviveu muito. Agora, tem esse episódio curioso do Pereira Passos, que ele, de inimigo, ele acabou sendo um dos consolidadores da... A revolta da vacina foi uma movimentação daqueles que não apoiaram, né? Que foram os prejudicados pelo bota abaixo. Então houve um pânico que diziam assim, que quem fazia a vacina contra a varíola ia entrar na sua casa sem a sua autorização, ia levantar a saia da sua mulher e da sua filha para aplicar a vacina na coxa. Então, isso já criou um buchicho. Depois, as pessoas estavam sendo transferidas para outros lugares porque os cortiços estavam sendo demolidos. Então, lá naquele lugar onde é hoje o Valongo, a praça, que era o lugar onde houve a revolta da vacina, houve uma revolta. É engraçado que você vê na imprensa da época, praticamente não se fala dessa revolta. Que foi uma coisa que, a meu ver, pode ter sido um pouco aumentada pelos historiadores no futuro, mas ela existiu, porque as pessoas foram presas, foram mandadas, exiladas para o Acre, entendeu? E para outros lugares. Então, os pobres que tinham se revoltado foram que pagaram o pato, ou seja, foram presos, alguns foram mortos e vários foram exilados. O saneamento não foi só ideológico, ele foi físico também, né? Você tem a destruição dos cortiços, você tem todo um trabalho de expulsão, demolição, abertura de ruas, né? Construção de prédios com arquitetura francesa, nada contra a arquitetura francesa. A preferência por esse estilo de construção é uma preferência ideológica por aquele modelo de civilização, aquele modelo de aparência, né? De higiene. Então, se falava muito nisso, na higiene da cidade. Então você massacra com uma série de políticas que tem como objetivo afastar do centro da cidade, que é a capital do Brasil, o cartão postal, né, o salão de recepção dos estrangeiros, onde estava o porto, né? E você vai chegar e você não pode, o estrangeiro não pode chegar aqui, um alemão não pode chegar aqui e encontrar tantos negros assim, tanto rosto bárbaro. Então, aquilo tinha que ser saneado. E isso aconteceu. O surgimento das favelas está atrelado, né, tem origem nesse tipo de processo. Eu acho que o Brasil seria um país muito diferente, ou pelo menos a cidade do Rio seria uma cidade muito diferente e muito melhor, se não tivesse havido o que aconteceu com a destruição e com a remoção das populações negras para fora do centro.